Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre o Pilar 3. O Pilar 3 tem como foco principal a participação esportiva. Esse pilar é dividido em 3 indicadores e esses indicadores são divididos em 21 fatores críticos de sucesso. Eu sou o Flório e teve a colaboração também da Valmínia e da Carla. Bom, primeiramente eu vou dar uma introdução sobre o que seria o Pilar 3. Acredito também que já foi passado o que seria esse Pilar 3, né? Mas vou dar uma leve introdução, né, sobre o Pilar. E a primeira coisa que eu faço é uma pergunta. Se é até possível responder essa pergunta, que existir uma elevada participação esportiva de crianças e adolescentes é garantia de ter sucesso no esporte? Considerando o alto rendimento, é possível observar que nas palestras anteriores que foi passado aqui durante esse tempo, disseram que não necessariamente existir um suporte, uma elevada participação de jovens, adolescentes durante a fase de criança e adolescente é garantia de ter sucesso em esportes de alto rendimento. Mas podemos considerar que, se existir mais gente praticando e existir uma coordenação entre políticas, considerando o esporte de alto rendimento para agregar essa participação, ter bastante gente participando, bastante crianças participando, com interação com o esporte de alto rendimento, realmente ter uma elevada participação de crianças e jovens, realmente pode contribuir para o sucesso do esporte de alto rendimento. E esse pilar, basicamente, pode ser dividido em 3 eixos, né, em 3 formas de análise. Contribuindo o esporte no ambiente escolar, a participação informal e a participação organizada, a participação formal do esporte de base, né. Como eu havia falado, são divididos em 3 indicadores. O primeiro indicador tem como tópico se as crianças têm oportunidade de participarem de atividades físicas na escola durante as aulas de educação física ou em atividades extracurriculares no contraturno escolares. Esse pilar tem 11 fatores críticos de sucesso. Esse indicador tem 11 fatores críticos de sucesso. Foi o indicador onde nós obtivemos o maior número de informações, né? Como a professora Flávia também tinha falado, que nós estamos restritos às informações de sites. Esse primeiro pilar aqui esse indicador foi o indicador que nós obtivemos o maior número de respostas sobre esses fatores críticos. Bom, esse indicador, uma particularidade aqui do Brasil é a respeito dos objetivos da educação física escolar. Então pode ser que esse objetivo que é trabalhado de acordo com o PCN na educação física, talvez não tenha como objetivo formar atleta aqui no Brasil. Então, segundo o PCN, que é trabalhar na educação física, o objetivo da educação física escolar tem como foco principal as ações socioeducativas, por meio, sim, dos jogos, da ginástica, esporte, lutas e outras atividades. Então, o objetivo da educação física escolar não é formar atleta ou para a área de saúde, é especificamente na questão socioeducativa. Também considerando a prática, a participação dos jovens no ambiente escolar, podemos observar aqui que no inventário tinha como objetivo identificar a obrigatoriedade da educação física escolar. Nesse período, na educação física, na educação infantil, não existe a obrigatoriedade da educação física nesse período. São as crianças de até 6 anos, 6, 7 anos de idade. Então, nesse período, não existe a obrigatoriedade de educação física. Então, e nesse período, nessa população aqui, temos cerca de quase 7 mil alunos no Brasil, nessa faixa etária. Considerando o ensino fundamental e o ensino médio, podemos observar que aí sim, existe uma obrigatoriedade das aulas de educação física no seu currículo escolar. No entanto, não existe uma diretriz para determinar a quantidade mínima de aulas nessas aulas, durante as aulas semanais.
O que normalmente podemos observar é que comumente adota-se 2 aulas de educação física ao longo da semana. Aqui no Brasil as aulas têm a duração de cerca de 50 minutos, ou seja, se o aluno participar 2 vezes da aula de educação física, ele tem uma atividade de 100 minutos durante a semana de atividade física, considerando a educação física escolar. Bom, ainda dentro do indicador 1, falar sobre a participação do esporte no contraturno escolar. Segundo o levantamento sobre uma pesquisa do TCU de 2010, teve um levantamento, nossa pesquisa foi observado que 75% das escolas públicas não realizam atividades físicas ou atividades esportivas no contraturno escolar. Então, pode-se observar que tanto na educação física, que são apenas 2 aulas, como normalmente são praticadas, 75% das escolas públicas não apresentam atividades esportivas no contraturno escolar. Com relação aos programas para talvez incentivar essa prática no contraturno escolar, em nível federal, podemos observar 2 programas que esses 2 programas foram enviados no inventário em 2010, 2011, e esse aqui que está em vermelho é um projeto novo que foi acrescentado em 2013. Então, o primeiro programa que é realizado no contraturno escolar é o Segundo Tempo, que foi idealizado em 2003 pelo Ministério do Esporte. Em 2007 tem um programa Mais Educação, que é uma parceria entre o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação. E agora, em 2013, temos esse projeto aqui, que é o Atleta na Escola, também como objetivo de fomentar o esporte no contraturno escolar. Ainda dentro do indicador 1, podemos observar aqui as competições escolares, as competições nacionais escolares. Essas competições escolares são divididas em 2 grupos, em 2 faixas etárias, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Podemos observar aqui que de 12 a 14 anos, aproximadamente 66% dos municípios brasileiros não estão envolvidos na prática dessas competições esportivas. E se for observar, com o passar dos anos, nessa outra faixa etária, com um período, os jovens um pouco mais de idade, entre 15 e 17 anos, vimos que segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, esses dados são de 2011, tá? 77% dos municípios brasileiros, considerando essa faixa etária, não estão envolvidos nas competições escolares. Tá? Então, segundo o dado do COB, considerando os dados de 2011, aproximadamente 3.700 alunos participaram das Olimpíadas Nacionais dessa idade. Nós não temos dados com relação a essa outra faixa etária. O segundo pilar sobre a participação esportiva, tem como tópico se existe uma alta frequência da participação no esporte, e é dividido em quatro fatores críticos de sucesso. Esse tópico, nós não conseguimos um número elevado de respostas, porque basicamente perguntava sobre os clubes, sobre os clubes do Brasil. E nós tivemos muitas dificuldades em encontrar essas informações. Temos um órgão que é o CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, que apresenta, é um órgão que determina algumas está à frente dos clubes para tentar a melhoria dos clubes esportivos no Brasil. É possível observar que, segundo a CBC, temos no Brasil cerca de 3.900 clubes, 13.900 clubes filiados à CBC. E eles fizeram uma estimativa, considerando o número de títulos que esses clubes têm, de sócios, aproximadamente 55 milhões de associados. Essas são informações da Confederação Brasileira de Clubes. Bom,
o terceiro indicador, só voltar aqui rapidinho, sendo que desses 13 mil clubes, quase 80% estão localizados na região sul e sudeste. Então, dá para ver que existe uma concentração, principalmente dessas duas regiões, né, de clubes. O terceiro indicador desse pilar é se existe uma política nacional com o objetivo de promover a implantação de princípios da qualidade da administração dos clubes esportivos no nível da participação em massa e desenvolvimento do talento esportivo. Nesse pilar, são 6 fatores críticos para o sucesso, e fazer um levantamento sobre as questões abordadas nesse indicador, não foi possível encontrar informações para responder esses fatores. Então, o que podemos apresentar é que no questionário proposto para os dirigentes, haviam 2 questões que poderiam responder um pouco esse indicador dentro desse pilar. Está aqui essas 2 questões que foram perguntadas para os dirigentes. A respeito a primeira pergunta é a posição dos dirigentes sobre a importância de um grande número de praticantes para a modalidade esportiva na sua confederação. Então, se ter um número elevado de praticantes é importante para o sucesso na sua modalidade, né? 42% diz que concorda, 28% diz que concorda fortemente, ou seja, a maioria, podemos considerar que a maioria dos dirigentes acreditam que sim, ter uma participação elevada de jovens possa contribuir para o sucesso na modalidade. Uma outra pergunta também que foi feita sobre o papel da confederação no sentido de melhorar a qualidade dos clubes. Podemos observar aqui que eles foram sinceros e disseram que 71% não tem esse papel, não tem a função da confederação, não é em promover a melhoria da qualidade dos clubes aqui no Brasil. Como considerações finais, eu vou apresentar os pontos positivos e os pontos negativos, considerando esse pilar. O primeiro ponto positivo, eu acredito que seria, aqui no Brasil nós temos um ministério exclusivamente para o esporte, né? Então, ter um ministério e nesse ministério ter essa divisão em 3 secretarias que foram apresentadas: a Secretaria de Alto Rendimento e as outras 2 secretarias de Esporte e Lazer e outra secretaria. Outra coisa que também podemos identificar aqui, que seria um ponto positivo, é essa miscigenação que nós temos aqui no Brasil. Essa diversidade étnica e cultural pode contribuir para o desenvolvimento do atleta, pode contribuir para o esporte do nível nacional. Outro ponto importante seria que aqui no Brasil tem uma alta porcentagem de jovens. Então isso aí também favorece, é um ponto positivo para favorecer o Brasil ter sucesso no esporte. Outro ponto negativo, agora considerando os pontos negativos, né? Como foi apresentado também, o Brasil é muito grande, né? Tem uma extensão territorial elevada e outra coisa, além de ser grande, existe uma diferença econômica e social entre essas regiões. Como eu tinha falado anteriormente, 80% dos clubes estão localizados na região sul e sudeste, que teoricamente são as regiões mais desenvolvidas do Brasil. Então, acaba concentrando nessas 2 regiões, muitas das coisas que acontecem, não só no esporte, mas também em outras coisas econômicas do Brasil, né? E também foi falado aqui anteriormente, né, no pilar 2, essa falta de comunicação também é um ponto negativo, que essa comunicação seguindo nível federal, ou uma diretriz federal, ou um órgão superior, passando para o estadual e os municipais. E também outro ponto negativo, que vai ser mais aprofundado no próximo pilar, naquele pilar 4, que o Brasil não há um programa efetivo e sistemático que promova amplamente as modalidades esportivas, pensando no treinamento a longo prazo, né? E um outro ponto negativo seria que aqui no Brasil, apesar de ter essa quantidade de clubes, né, muitos dos clubes não têm como papel
aqui no Brasil, desenvolveu o esporte de alto rendimento. Muitos dos clubes aqui no Brasil são voltados para os sócios, para atender a parte social. Então, isso daqui pode ser um dos pontos negativos. Então, o clube em si não tem, muitos dos clubes não tem como pretensão o esporte de alto rendimento, fomentar o esporte de alto rendimento, e sim contribuir para a participação social, né, dos seus associados. Bom, muito obrigado pela atenção.